Horta escolar, cultivo da natureza e de valores permanentes para a vida. Uma linda experiência que eu tenho vivido como educadora ambiental é do projeto Horta Escolar, cultivo da natureza e de valores permanentes para a vida, realizada com alunos de Infantil 2, Infantil 3, 4, 5 e primeiro ano do ensino fundamental. São alunos da faixa etária de 2 a 7 anos de idade. Este é o espaço da horta na escola. O projeto é desenvolvido desde 2017. Utilizei alguns ensinamentos da pedagogia logosófica na elaboração e no desenvolvimento do projeto. Este é um deles. Como se pode apreciar na própria natureza a vida para cumprir seus ciclos de renovação, deve estar como a água, em permanente atividade. Além da possibilidade de realização de diversas atividades pedagógicas, o cultivo da horta escolar também pode promover vivências que propiciam a formação de valores humanos. Mas como isso é feito? Ao cuidar da horta e observar a natureza, as crianças também aprendem a cultivar valores, como o respeito, a atenção, a paciência e a gratidão à criação e ao Criador. No início do projeto, foram realizadas várias rodas de conversas em que as crianças puderam fazer perguntas. Recebemos a visita de vários profissionais, engenheiros agrônomos e também profissionais que trabalham na escola, e eles nos ensinaram muito. Em todas as aulas, as crianças são estimuladas a observar o processo de germinação das sementes, o crescimento e a floração das plantas. Elas participam de todas as etapas, desde o preparo do solo, o plantio, até a colheita. A horta escolar também favorece o desenvolvimento de bons hábitos alimentares. As crianças são estimuladas a experimentar os alimentos. Já fomos à cozinha experimental da escola e fizemos um suco natural com folhas de couve e uma deliciosa sopa de macarrão com pedaços de cenoura, chuchu, salsinha e tomate, colhidos da horta. Com frequência, os alunos contam em casa o que vivem na escola e fazem o bem com naturalidade, sendo bons exemplos para sua família e amigos. Destacarei agora alguns conceitos ensinados às crianças baseados na pedagogia logosófica. A natureza é um exemplo eloquente da colaboração e do trabalho em equipe. Os alunos já observaram as abelhas colaborando na polinização das flores e formigas que, para conseguirem carregar um alimento, se juntaram para realizar o trabalho. No cuidado com a horta, os alunos aprendem a colaborar e a cultivar 3 valores importantes para o trabalho em equipe: a boa vontade, a paciência e o saber trabalhar. Vou relatar agora algumas experiências do trabalho realizado nas aulas de educação ambiental com o conceito original da pedagogia logosófica, o de leis universais. Sobre as leis universais, o autor da logosofia afirma o seguinte: os processos cósmicos, regidos pelas leis imutáveis que regulam a vida de todo o universo, dão a pauta dos demais processos que nele se cumprem, inclusive os humanos. O homem estabelece contato com as leis universais por meio da consciência. Através da aplicação da pedagogia logosófica, os alunos podem conhecer e aprender um pouco sobre a atuação das leis universais, ao plantar, cuidar da horta e observar os processos naturais. Eu trouxe 4 situações ocorridas durante as aulas que exemplificam isso. O poder de adaptação é como uma palavra de ordem. Saber adaptar-se significa haver compreendido
um dos sinais com que a vontade universal se expressa. Durante uma aula, as crianças escolheram uma cenoura. Observaram que o formato dela estava um pouco diferente e perguntaram: professora, o que aconteceu? Expliquei a elas que, como o canteiro tem pouca altura e o seu fundo é de cimento, a cenoura precisou se adaptar para continuar a crescer. A natureza demonstra, assim, que mesmo diante das situações mais difíceis da vida, é possível se adaptar. A criação é o produto de um grande processo universal. A natureza, a manifestação constante de uma série de processos em número incontável que se realizam sincronizados rigorosamente pela lei de evolução. Certa vez, um aluno de 6 anos de idade me disse: professora, na aula passada eu observei que só tinha 2 chuchus no pé. Hoje tem 5. A natureza está sempre mudando, né? Fiquei emocionada e disse a ele: é mesmo, e assim acontece na nossa vida. Como a natureza nos ensina, tudo está sempre mudando, se transformando, evoluindo. A vida é um imenso campo de experimentação. Aprender, entre outras coisas, a ser tolerante com todos, para que essa tolerância retorne a si mesmo em virtude da lei de correspondência. De fato, atuando desse modo, a tolerância necessariamente retornará até nós, por ser a mesma corrente que vai e volta. Daí que tenha destacado a lei que rege essas atuações. A natureza demonstra que, se as pessoas cuidam dela, ela retribui. Um dia um aluno disse: professora, as sementinhas que eu plantei já nasceram. Eu cuidei, molhei e já tem muitas folhinhas. Respondi: olha como a natureza é generosa. Se a gente cuida dela, ela faz o mesmo por nós. As crianças aprendem a cuidar das plantas com afeto e ficam surpresas de como a natureza corresponde. As plantas sempre dão novas folhas, flores e frutos. Isso também pode ser observado na nossa vida. Se plantamos o bem, colhemos o bem. O tempo é a essência oculta da vida. É a própria vida em todo o seu percurso. A natureza nos demonstra que há tempo certo para plantar, esperar que as plantas cresçam e deem flores e frutos. E se for feita a colheita antes do tempo correto, as hortaliças, frutos e legumes não estarão prontos para consumo. As crianças têm a oportunidade de aprender que a natureza não dá saltos. Os processos naturais acontecem seguindo uma sequência e que é necessário saber esperar. Para o bem recebido, provenha este de nossos semelhantes, de animais ou de coisas que rodearam ou rodeiam nossa existência, devemos guardar uma consciente gratidão. A gratidão é um sentimento e, assim como as plantas, precisa ser cultivada. A natureza oferece diariamente a cada um de nós oportunidades para a observação de sua generosa presença no universo. O sol nasce todos os dias. A beleza das flores, o canto dos pássaros, o ar que respiramos, são exemplos da natureza para que possamos expressar gratidão à criação e ao Criador. Nas aulas de educação ambiental, as crianças aprendem a cultivar esse nobre sentimento, através da observação da natureza e de seus processos. E ao conhecerem o bem que recebem dela, faz brotar nos alunos o sentimento de gratidão
em relação ao que a natureza nos ensina. Entre os resultados alcançados com o projeto, os alunos aprendem a cultivar valores internos, a compartilhar o bem e o conhecimento, que amplia a vida do ser humano. A natureza e o ser humano são exemplos de diversidade. Ao observá-la, as crianças fazem muitas descobertas, como, por exemplo, que a vida é atividade constante, que é necessário saber esperar e que na natureza nada acontece por acaso. E elas também servem de multiplicadoras, porque levam o que aprendem para a sua família e para a sociedade. Como educadora, fui percebendo que o trabalho de cultivo dos valores humanos podem ser ensinados na disciplina de educação ambiental e que, ao mesmo tempo em que ensino, aprendo. Como educadora, tenho a responsabilidade e a grandiosa missão de plantar sementes de bem nas mentes dos meus alunos. Ao aplicar a pedagogia logosófica, tenho também aprendido a não permanecer indiferente às mudanças. A minha vida deve renovar-se como a própria natureza ensina. Fico pensando em como seria o mundo se os seres humanos seguissem o eloquente exemplo da natureza, não é mesmo? Grata por sua atenção.